Eu tinha 23 anos quando descobri que estava devendo mais de R$ 80.000. O problema? Eu nunca tinha pedido um centavo de crédito na minha vida, e quando vi quem tinha feito isso comigo, meu mundo desabou completamente. Meu nome é Rafael, tenho 25 anos hoje, e essa é a história de como meus próprios pais destruíram minha vida financeira antes mesmo de eu entrar no mercado de trabalho. Durante 15 anos, eles usaram meu CPF como se fosse deles. Financiamentos, empréstimos, cartões de crédito, contas de luz, telefone, internet, tudo no meu nome. E eu não fazia ideia de nada disso. O que vem agora não é fácil de contar, mas preciso compartilhar, porque sei que muita gente passa por isso em silêncio. Tudo começou quando eu tinha 23 anos e tentei abrir minha primeira conta em um banco digital. Era para ser simples, rápido. Eu só queria uma conta para receber meu salário do meu primeiro emprego fixo. Trabalhava numa loja de eletrônicos, ganhava um salário mínimo e meio. Nada demais, mas era meu, era honesto. Preenchi o cadastro, mandei os documentos e esperei. 2 dias depois, recebi um e-mail que dizia: infelizmente sua solicitação foi negada, devido a restrições cadastrais. Restrições cadastrais? Eu nunca tinha nem pedido um cartão de crédito, nunca tinha comprado nada parcelado, não entendia nada de finanças, mas sabia que algo estava errado. Fui até uma dessas empresas de proteção ao crédito para consultar meu CPF. A moça do atendimento digitou meus dados, olhou para a tela, franziu a testa e me perguntou: "Você tem certeza que quer ver isso?" Meu coração já começou a acelerar. Ela virou a tela para mim. Eu tinha 14 restrições ativas. Dívidas com bancos, lojas, financeiras, operadoras de telefone. Algumas dívidas tinham mais de 10 anos. Eu fiz as contas rápido. 10 anos atrás, eu tinha 13 anos de idade. Senti meu estômago revirar. Perguntei se havia algum erro, se não era outra pessoa com o mesmo nome. Ela verificou de novo. Não, era meu CPF, meu nome completo, minha data de nascimento. Saí daquele lugar sem entender nada. Liguei para o meu pai primeiro. Expliquei a situação. Ele ficou em silêncio por uns segundos e depois disse: "Filho, a gente precisa conversar pessoalmente." Aquele tom de voz já me deu calafrios. Fui até a casa dos meus pais naquela mesma noite. Minha mãe estava na cozinha, meu pai sentado na mesa da sala. Ele não olhava nos meus olhos. Repeti o que tinha descoberto. Mostrei o papel da consulta que a moça tinha impresso para mim. Minha mãe começou a chorar, antes mesmo de eu terminar de falar. E ali, naquela mesa onde eu tinha jantado a vida inteira, meu pai confessou tudo. Quando eu tinha 8 anos, eles estavam passando por dificuldades financeiras. Meu pai tinha perdido o emprego, minha mãe trabalhava como diarista e eles não conseguiam pagar as contas. O nome dos dois já estava sujo. Nenhum banco aceitava abrir conta, nenhuma loja vendia fiado, nada. Foi aí que alguém deu a ideia para eles. Usa o CPF do teu filho. Criança não tem restrição. Você consegue fazer um cartão, um financiamento pequeno e depois você paga. E foi isso que eles fizeram. Pegaram meus documentos, fizeram um cartão de crédito no meu nome, usaram para comprar comida, pagar conta de luz, prometeram para si mesmos que iam pagar logo, mas não pagaram. E aí veio outra conta, outra dívida, outro cartão e mais. Durante 15 anos, meu CPF foi a tábua de salvação deles. Cada vez que não conseguiam pagar algo, usavam meu nome. Cada vez que precisavam de crédito, era eu quem pedia. Financiaram um carro no meu nome quando eu tinha 16 anos. Fizeram um empréstimo consignado falso quando eu tinha 19. Abriram linhas de telefone, TV a cabo, internet. Tudo comigo como titular. Meu pai chorava enquanto falava. Dizia que nunca imaginou que ia chegar nesse ponto. Que sempre achou que ia conseguir pagar, que ia resolver, que eu nunca ia descobrir. Minha mãe repetia desculpa umas 50 vezes. Eu não conseguia processar. Eram meus pais, as pessoas que me criaram, me alimentaram, me deram um teto. Mas também eram as pessoas que tinham roubado minha identidade, que tinham colocado meu nome na lama antes mesmo de eu ter chance de construir algo. Voltei para casa naquela noite e não dormi. Fiquei olhando para o teto pensando em tudo o que aquilo significava. Eu não ia conseguir financiar uma moto, não ia conseguir alugar um apartamento, não ia conseguir fazer um cartão de crédito para emergências, não ia conseguir nada.
Minha vida financeira tinha acabado antes de começar. E o pior, eram meus pais. Eu podia gritar, podia xingar, podia cortar contato. Mas e aí? Eles continuavam sendo meus pais. E eu ainda amava eles, mesmo com toda aquela raiva queimando no meu peito. Passei uns 3 dias sem falar com ninguém. Faltei no trabalho, desliguei o celular, tranquei a porta do meu quarto. Meus amigos acharam que eu tinha surtado, mas eu só precisava pensar. Pesquisei tudo o que podia sobre dívidas fraudulentas, sobre uso indevido de CPF, sobre como limpar o nome, li dezenas de fóruns, assisti vídeos, entrei em grupos no Facebook de pessoas que tinham passado por coisas parecidas e descobri que minha história não era única. Tinha gente que tinha passado pelo mesmo. Pais, tios, avós, irmãos mais velhos, família destruindo a vida financeira de crianças. A maioria das pessoas nesses grupos dizia a mesma coisa. Você precisa fazer um boletim de ocorrência, precisa processar. É a única forma de provar que foi fraude. Mas como é que eu ia fazer isso? Como é que eu ia na delegacia acusar meus próprios pais de estelionato? Eles iam ser presos? Iam ter ficha criminal? Eu ia destruir a vida deles do mesmo jeito que eles destruíram a minha? Fiquei uns 2 meses nessa dúvida. Tentei outras opções primeiro. Liguei para os bancos, para as empresas, expliquei a situação. A maioria disse que eu precisava de um boletim de ocorrência ou de uma sentença judicial provando que foi fraude. Sem isso, a dívida continuava sendo minha. Tentei negociar as dívidas, mas eram mais de R$ 80 mil. Com o meu salário, eu ia levar 20 anos para pagar. 20 anos pagando por algo que eu não comprei, que eu não usei, que eu não aproveitei. Foi aí que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Fui até a delegacia e fiz o boletim de ocorrência. Declarei que tinha sido vítima de fraude, que meus documentos foram usados sem meu consentimento. Não citei o nome dos meus pais no boletim, mas o delegado me explicou que, durante a investigação, iam descobrir quem tinha feito os contratos e que essas pessoas podiam responder criminalmente. Saí de lá me sentindo a pior pessoa do mundo. Liguei para meu pai e contei o que tinha feito. Ele ficou em silêncio. Depois disse: "Eu entendo, filho. Você está certo. A gente que fez errado." Mas a voz dele estava quebrada. E eu sabia que tinha acabado de colocar meus pais numa situação que podia destruir o que restava da vida deles. Nas semanas seguintes, contratei um advogado. Não tinha dinheiro, então peguei um pela Defensoria Pública. Ele analisou meu caso e disse que era sólido. Eu era menor de idade quando a maioria das dívidas foi feita. Havia provas de que os contratos não tinham minha assinatura real, mas sim assinaturas falsificadas. Alguns contratos tinham até foto dos meus pais, não minha. Entramos com ações contra todos os bancos e empresas. Pedimos a anulação das dívidas por fraude, a limpeza do meu nome e danos morais. O processo foi lento, muito lento. Demoramos quase 1 ano só para conseguir as primeiras sentenças. Enquanto isso, meu relacionamento com meus pais estava destruído. A gente mal se falava. Eu ia na casa deles de vez em quando, mais por obrigação do que por vontade. Minha mãe tentava conversar, mas eu não conseguia olhar para ela sem sentir raiva. Meu pai ficava quieto, cabisbaixo. Ele sabia que tinha quebrado minha confiança de um jeito que talvez nunca fosse consertado. A investigação policial avançou. Chamaram meus pais para depor. Eles confessaram tudo. Disseram que fizeram por necessidade, por desespero, mas que sabiam que estava errado. O delegado poderia ter indiciado eles por estelionato, mas como eles confessaram e como eram meus pais, ele decidiu não abrir inquérito criminal. Apenas registrou o caso como fraude familiar, o que já era suficiente para meus processos cíveis. As sentenças começaram a sair a meu favor. Um banco após o outro foi retirando meu nome das restrições. As dívidas foram anuladas. Algumas empresas foram condenadas a me pagar danos morais por terem concedido crédito para uma criança sem a devida verificação. No total, recebi cerca de R$ 15 mil de indenização. Não era muito, mas era alguma coisa. E mais importante, meu nome estava limpo. Depois de quase 2 anos de luta, eu finalmente tinha um CPF sem restrições. Podia abrir conta em banco, podia pedir cartão de crédito, podia alugar um apartamento, podia viver. Hoje, 2 anos depois de tudo isso,
Minha vida financeira está reconstruída. Tenho um apartamento alugado no meu nome, um carro financiado que eu mesma estou pagando e um score de crédito decente. Consegui um emprego melhor, estou juntando dinheiro, planejando meu futuro. Mas o preço foi alto. Meu relacionamento com meus pais nunca mais foi o mesmo. A gente se fala, sim, a gente se vê de vez em quando, mas aquela confiança, aquele amor incondicional, aquilo se quebrou. E não sei se um dia vai voltar a ser como era. Meu pai me pediu desculpas umas 1000 vezes. Disse que se pudesse voltar no tempo, nunca teria feito aquilo. Minha mãe também. Eu perdoei eles? Acho que sim, ou pelo menos estou tentando. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa que a relação volta a ser igual. Muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter feito o boletim de ocorrência, de ter processado as empresas, de ter exposto meus pais. E a resposta é não. Eu não me arrependo. Porque se eu não tivesse feito isso, eu estaria até hoje pagando por dívidas que não eram minhas. Estaria preso numa vida financeira destruída, sem conseguir crescer, sem conseguir construir nada. O que meus pais fizeram foi errado, ponto. Não importa o quanto eles estavam desesperados, não importa o quanto eles precisavam. Usar o CPF de um filho, de uma criança, para resolver problemas financeiros é crime, e as consequências disso são devastadoras. Se você está passando por algo parecido, se descobriu que alguém da sua família usou seu CPF, eu sei o quanto é difícil. Eu sei a dor que é ter que escolher entre proteger sua família e proteger a si mesmo. Mas vou te dizer uma coisa, você precisa se proteger. Você precisa fazer o boletim de ocorrência, você precisa limpar seu nome. Porque sua vida não pode ser sacrificada pelos erros de outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja alguém que você ama. Existem recursos, defensoria pública, advogados especializados em casos de fraude, ONGs que ajudam vítimas de crimes financeiros. Você não está sozinho. E você não precisa carregar isso sozinho. Eu carreguei esse peso por 2 anos, e hoje posso dizer que valeu a pena lutar, valeu a pena enfrentar, valeu a pena tomar a decisão mais difícil da minha vida, porque hoje eu tenho minha liberdade financeira de volta, e ninguém pode tirar isso de mim nunca mais. Se essa história te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal para mais histórias reais como essa.